A maior obra inacabada de Santa Catarina volta ao centro do debate. A BR-470, sinônimo de atraso, congestionamento e promessas quebradas, está prestes a receber uma nova injeção milionária de recursos. São 74 milhões de reais anunciados para dar continuidade à duplicação de um dos trechos mais problemáticos do estado. Mas a pergunta que ecoa no Vale do Itajaí e em toda Santa Catarina é direta: por que só agora? Depois de anos de abandono, acidentes, filas intermináveis e prejuízos econômicos, o dinheiro finalmente aparece. O que mudou nos bastidores? Quem destravou essa verba? Por que a solução surge apenas depois de mais de uma década de espera? A BR-470 não é apenas uma rodovia. Ela é um retrato fiel da frustração de milhares de catarinenses que convivem diariamente com uma obra que nunca termina. E quando surge um anúncio dessa magnitude, ele traz esperança, mas também desconfiança. Porque quando se trata da BR-470, a população já aprendeu a não comemorar antes de ver o asfalto pronto. Para quem utiliza a BR-470 diariamente, esse anúncio não chega como novidade, mas como teste de credibilidade. A rodovia já foi palco de coletivas, discursos otimistas e prazos que nunca se cumpriram. Cada novo valor anunciado reacende a esperança, mas também ativa uma memória coletiva de frustrações acumuladas ao longo dos anos. A população aprendeu, na prática, que dinheiro prometido não é sinônimo de obra concluída. Existe uma distância enorme entre o orçamento aprovado e o asfalto entregue. E é exatamente nesse intervalo que mora o medo de que tudo volte a travar. Afinal, quantas vezes essa obra já parecia destravada? Quantas vezes máquinas chegaram e foram embora? O anúncio dos 74 milhões surge como um divisor de águas, mas também como um ultimato silencioso. Ou a BR-470 finalmente sai do papel, ou entra de vez para a história como símbolo máximo de desperdício, atraso e falha de planejamento público em Santa Catarina. A BR-470 corta o coração do Vale do Itajaí. Ela conecta cidades estratégicas, movimenta a economia, transporta trabalhadores, estudantes, cargas e serviços essenciais. Ainda assim, por mais de uma década, essa rodovia se transformou em um verdadeiro pesadelo diário. Congestionamentos quilométricos, acidentes frequentes, vidas perdidas, tempo desperdiçado, prejuízos que nunca entram nas planilhas oficiais. Agora, surge o anúncio. 74 milhões de reais, destinados aos lotes 3 e 4 da duplicação. Um valor expressivo, capaz de acelerar obras que se arrastam há anos. Mas é impossível ignorar um detalhe incômodo. Esse mesmo valor, se tivesse sido aplicado no tempo certo, poderia ter evitado boa parte do sofrimento enfrentado pela população. Quantos acidentes poderiam não ter acontecido? Quantas horas de trabalho não teriam sido perdidas? Quantos prejuízos logísticos poderiam ter sido evitados? A promessa chega tarde. E quando chega tarde, ela carrega peso político, histórico-emocional. O Ministério dos Transportes apresenta um documento oficial. Tudo muito técnico, detalhado, aparentemente transparente. Os números são claros. 32,8 milhões para o lote 3. 41,8 milhões para o lote 4. No papel, parece exatamente o que faltava para destravar a obra. Na prática, a pergunta volta com ainda mais força. Por que isso não foi feito antes? A duplicação da BR-470 não começou ontem. Ela não é um projeto novo. Ela atravessou governos, gestões, discursos e promessas. Durante anos, a população ouviu que faltava dinheiro, que o orçamento era limitado, que havia outras prioridades. Agora, de repente, o recurso aparece, completo, detalhado, com cronograma. O que mudou? Mudou o governo? Mudou a pressão política? Mudou o interesse estratégico? Ou mudou apenas o momento? Quando um problema dura mais de uma década, não basta anunciar a solução. É preciso explicar o atraso. Outro argumento surge para tentar tranquilizar a população. Há recursos empenhados e novas liberações previstas.
Na teoria, isso significa compromisso. Na prática, quem vive a BR-470 sabe que compromisso já foi prometido muitas vezes. A grande questão não é apenas se o dinheiro existe, se será liberado no ritmo certo, se não haverá novas paralisações. Por que essa agilidade não apareceu antes, quando a rodovia já era conhecida como um gargalo logístico e humano? Quantas vezes a obra parou por falta de repasse? Quantas vezes máquinas foram retiradas do trecho? Quantas vezes trabalhadores foram dispensados? A BR-470 virou um símbolo de como a lentidão administrativa pode custar caro, não apenas em dinheiro, mas em vidas. E é por isso que a desconfiança permanece. Aqui a história revela sua camada mais profunda. Os 74 milhões de reais não são apenas para duplicar pistas ou corrigir trechos mal feitos. O pacote inclui uma série de intervenções que, curiosamente, aparecem agora como descobertas de última hora. O cronograma prevê passarelas, que ainda terão licitação independente. Prevê a entrega de um novo viaduto. Prevê a implantação de um novo posto da Polícia Rodoviária Federal. Tudo isso é necessário. Tudo isso é importante. Mas tudo isso também levanta questionamentos inevitáveis. Essas estruturas não eram previsíveis desde o início do projeto? Elas surgiram agora ou sempre foram necessárias? Se sempre foram necessárias, por que não foram incluídas antes? Cada nova intervenção aumenta o custo final. Cada ajuste tardio empurra o prazo. Cada descoberta revela falhas no planejamento original. E então surge a pergunta mais sensível de todas: o que realmente destravou essa fortuna agora? Foi pressão política? Foi mudança de prioridade no governo federal? Foi o peso econômico do Vale do Itajaí? Ou foi o desgaste público de manter a maior obra inacabada do estado? A BR-470 virou um problema grande demais para continuar sendo ignorado. E quando isso acontece, a solução vem, mas vem carregada de dúvidas. Será que agora vai até o fim? Será que não haverá novos cortes? Será que o cronograma será respeitado? Ou estamos diante de mais um capítulo de uma história interminável? A população não quer mais anúncios, quer conclusão, quer segurança. Apesar de toda a crítica, de toda a cobrança e de toda a desconfiança, existe algo que permanece intacto: o orgulho do povo catarinense. Santa Catarina é um estado construído com trabalho, disciplina e resiliência. Um estado que cresce porque sua população cobra, acompanha e não aceita descaso como algo normal. Cada obra que avança não representa apenas concreto e asfalto. Representa desenvolvimento, representa competitividade, representa qualidade de vida. Os catarinenses sabem reconhecer quando o investimento chega onde precisa chegar, e sabem cobrar quando ele demora demais. O crescimento do estado é resultado de decisões, de planejamento e de governantes que entendem que infraestrutura não é gasto, é base para o futuro. Quando Santa Catarina cresce, não é por acaso. É porque há um povo atento, exigente e participativo. E porque quando as coisas finalmente andam, elas andam para melhorar a vida de quem vive aqui. A BR-470 carrega um passado de erros, mas também carrega a expectativa de um futuro melhor. E se essa obra finalmente for concluída, ela não será apenas o fim de um problema histórico. Será a prova de que Santa Catarina segue avançando, mesmo depois de tropeçar. E agora, a pergunta é sua. Esses 74 milhões de reais vão finalmente encerrar a novela da BR-470? Ou estamos diante de mais um capítulo? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo e ajude a manter essa história viva. Porque quando a população acompanha, o poder público não pode virar as costas.